Olá pessoal, bom dia! No céu de hoje a gente tem duas mudanças celestes que são importantes e marcam um período próximos dias, as próximas semanas. É a entrada de Mercúrio no signo de Libra. Mercúrio está retrógrado, estava em Escorpião, volta para Libra para resolver algumas questões, depois atravessa Escorpião novamente. E a gente tem a entrada de Vênus também no signo de Libra. Libra é conhecido pelo signo da vida a dois, do relacionamento, da troca, é um signo relacional, mas também é um signo do feminino. Ele é naturalmente regido pela Vênus. Então, se a Vênus está em Libra, está em casa. O que eu poderia trazer para a gente hoje? Os significados mais óbvios, as simbologias relacionadas a um Mercúrio em Libra e uma Vênus em Libra. Mas eu queria trazer hoje uma outra maneira da gente enxergar as coisas, tentando entender o que significa essa mudança de roupa, né? Porque quando os planetas mudam de signo, eles mudam de roupa. O que significa essa troca de roupa nesse contexto que a gente está vivendo em 2020? Veja bem que em 2020 a gente está com vários planetas no super masculino, patriarcal, em várias medidas retrógrado e conservador Capricórnio. A gente poderia, digamos, puxar algumas das perspectivas mais difíceis, mais duras de Capricórnio, justamente porque a gente está com Saturno e com Plutão neste signo e unidos. Eles são os maléficos, eles causam danos, prejuízos, pressões e fazem a gente rachar no meio, repensar sobre uma série de questões. Então a gente está numa fase super importante que a gente está repensando sociedade, vida coletiva. E que significado tem agora a entrada desses dois planetas no signo de Libra? Veja bem, se a gente tem os caras em Capricórnio aqui em cima e tem a entrada de planetas importantes num signo que forma uma quadratura, um ângulo tenso, obviamente que a gente forma uma tensão e uma necessidade de resolução, de sentido e de diálogo sobre essas questões. Em Libra a gente está falando, acima de tudo, do feminino. Né? A Vênus, ela é o planeta que nos fala exatamente sobre a mulher, as questões da mulher. Né? Embora homens também tenham a sua parcela feminina dentro de si. Jung diz pra gente que todas as mulheres têm um homenzinho dentro de si, é o ânimos. E que todos os homens têm uma mulherzinha dentro de si, que é a ânima. São as nossas contrapartes psicológicas profundas e que produzem equilíbrio ou algum desequilíbrio dentro de nós. Mas todos nós temos uma faceta com a nossa contraparte de gênero, né? E é muito importante a gente imaginar que a gente vai estar exatamente entre Capricórnio e Libra falando sobre as questões do feminino. Hoje, abrindo os jornais, o que me chama muita atenção? Uma foto. Aliás, é muito interessante imaginar que uma foto fala mais do que 1000 palavras, e em psicologia junguiana a gente se atém muito à imagem. A imagem diz muita coisa pra gente. Uma foto hoje no jornal Folha de São Paulo revela. Eu vou deixar essa imagem para vocês no final desse vídeo, vocês podem acompanhar, mas descrevendo é o seguinte, é uma mulher no topo de um carro, se manifestando, de calça, de tênis, carregando sinalizadores, no meio de uma multidão na Polônia, mas sem blusa, mostrando os seios. Aquilo é de uma potência, é uma força de feminino tão revolucionário, tão lutador, brigador pelos seus direitos. E por que as mulheres estão indo às ruas na Polônia? Porque os poloneses estão voltando atrás em direitos já garantidos e estabelecidos relacionados ao aborto. Então, é sabido que no mundo inteiro milhares de mulheres morrem por conta de abortos secretos, ilegais, mal sucedidos, né? De fato em vários lugares do mundo, e essa é uma temática importante para esse ano de 2020, porque a gente está justamente com esses planetas em Capricórnio andando para trás, a gente está perdendo direitos, a gente está regredindo em vários pontos. E eu diria que justamente agora, com a entrada de Mercúrio, que é Deus da comunicação, então ele traz essa temática, e Vênus, que é a deusa relacional, em Libra, é um momento muito específico para a gente estar falando das coisas da mulher, das coisas do feminino, da saúde, da sobrevivência, da dignidade, de tudo que diz respeito ao feminino, porque se a gente imaginar, inclusive, que esses planetas poderosíssimos estão em Capricórnio, todas as outras pontas dessa cruz estão passando por tempos sombrios,
desafiadores, estão sendo desafiados. Então, eu diria que durante essa temporada, a gente vai estar falando, essa temporadinha, né, embora seja temporada de Escorpião, mas tem outras temporadinhas aí no meio. Essa temporadinha aí de Mercúrio em Libra e Vênus também em Libra, os assuntos do feminino ganham uma importância enorme. Quem sabe, a partir de agora, temas que foram levantados na semana passada, como, por exemplo, os abusos praticados pelos plutonianos, como eu disse no texto de hoje, por Robinho e Márcio Smelling, quem sabe isso tudo ganha um outro olhar, uma nova visibilidade e a gente entre de fato mais nesse assunto e consiga ouvir as vozes femininas ao redor desse assunto, porque até agora a gente não ouviu as mulheres que foram vítimas desses dois episódios muito pesados e marcantes no Brasil e em vários outros lugares. É incrível como acontecem situações contra o feminino no mundo e o feminino não é ouvido. Nessa ocasião, por conta de Mercúrio e Vênus, a gente pode ter um feminino ganhando voz, ganhando potência, ganhando consciência, e se ganha isso tudo, ganha as mídias, ganha os jornais, e a gente fala sobre tudo isso, né? E falar sobre tudo isso é parte da cura de tudo isso. De novo, apelando para Jung na nossa faceta masculina e feminina, no nosso ânimos e ânima, que moram dentro da gente, é muito interessante imaginar que grande parte dos maiores problemas que a gente tem em se tratando do feminino no mundo, as questões de gênero no mundo, passam pelos homens lidarem muito mal com as suas contrapartes femininas. Ou seja, os homens que odeiam as mulheres que moram dentro deles. Agora eu me pergunto o seguinte, se somos a origem da vida, qual é o motivo de tanto ódio? É um tiro no pé, né? O feminino é a origem da própria vida. Então eu deixo hoje, mais do que uma reflexão ou uma perspectiva de previsão, eu deixo uma pergunta. Com quem os senhores acham que estão falando? E onde os senhores acham que vão nos levar, né? Para onde essa nave-mãe vai nos levar? Se muitos dos homens e se o masculino anda tão de mal do feminino. A gente tem que repensar tanta coisa. Vamos conversando? Vamos. Enfim, a gente se encontra de novo amanhã para falar sobre uma série de outros assuntos. Essa é uma semana de reviravoltas, de temas importantes. Eu desejo a todos uma ótima terça-feira, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.